É saudável manter um bom relacionamento com o ex? O que tu acha? Vem para o Papo para Casais de hoje que nós vamos trazer este tema. Olá, sejam bem-vindos para o Papo para Casais aqui no nosso canal. Hoje nós vamos falar então qual é o ponto, né, onde a gente pode manter ali e estabelecer um relacionamento que é saudável com nossos ex. Então, Noemi, existe um ponto em que a gente pode estabelecer e falar, não, a partir daqui você está se aproximando demais, está querendo ter um retorno, está demonstrando ou trazendo alguma ação que levante uma hipótese no teu ex que você queira voltar, ou aqui você está frio demais, é melhor manter isso aqui em prol do seu filho, em prol do que vocês viveram. Existe esse ponto ou como é que Existe é o isso? ponto para cada pessoa. Então depende um pouco assim da maturidade das pessoas que seguem para uma separação. Muitas vezes as pessoas se separam e entendem que aquela história ela vai deixar de ter a continuidade por muitas coisas. Não necessariamente só a falta de amor, não necessariamente só o término ter acontecido porque não tem mais atração física, porque não tem mais química, né? Pode ser que aconteça a separação por uma série de questões. Ou também pode ser que a separação aconteceu de uma forma mais conflituosa, ou por traições das mais diversas possíveis, por enganar o outro, por esconder coisas do outro, ou por violência também, né? As separações elas ocorrem por muitas coisas. Então, depende de como essa separação ocorreu, a continuidade do relacionamento depende muito disso. Se um casal separa e ao separar, se eles têm respeito, eles têm carinho, eles têm cuidado, eles têm ainda projetos que continuam juntos, então esta proximidade é uma proximidade de pessoas. Porque as pessoas podem terminar, Juliana, um relacionamento e dizer assim, bom, mas nós somos bons amigos, nós temos boas coisas juntos, nós temos até negócios juntos, temos investimentos, então se tem uma honestidade, uma vivência boa e as pessoas só querem viver uma outra coisa. Então, a proximidade muitas vezes até é uma ajuda, porque o casamento ele é muito complexo, ele tem muitas coisas que unem e que separam. Então, nessa complexidade que é o casamento, pode ser que o relacionamento e a continuidade de encontros ou de fala seja uma coisa saudável. Muitas vezes, assim, também os casais que buscam a terapia para um processo de separação, eles ainda querem manter a família, porque a família é uma coisa que vai continuar existindo. As pessoas às vezes se separam, vão morar em outras casas, mas eles podem sair jantar com os filhos, ir na escola, ver os filhos apresentar, levar os filhos para o parque, ter uma conversa sobre os filhos. Então, tudo depende, não tem uma regra, não tem um modelo, tem que ver como é que as pessoas conseguem olhar para outra pessoa que foi aí o pai dos filhos, a mãe dos filhos, e ver que ela está buscando uma outra direção e ficar tudo bem. Então depende muito os relacionamentos, como terminaram, para a gente dizer se a pessoa pode continuar de uma forma saudável ou não. Vai depender de toda a história que eles viveram. Então, o término, o ponto de término dessa história, ele também leva em consideração tudo que o casal viveu e construiu no tempo que estava junto. Então depende muito do termômetro do casal mesmo. Não tem como estabelecer o que seria ali um passar da linha da amizade para que às vezes talvez voltar para uma afetividade, uma demonstração. É muito então sensitivo ali, muito estabelecido pela convivência, como você falou. Se foi uma traição, provavelmente vai gerar dor, e aí o outro querer demonstrar afeto talvez magoe mais ainda a outra pessoa. Então não tem como estabelecer, é mais caso a caso. Na terapia, como é que você olha para isso? Quando existe, né, um término de uma separação, qual que é teu conselho para um casal? Então, bom, não tem conselho, né? É não dou conselho não, para não é casais, né? conselheira. Não sou conselheira. Mas assim, se o casal vem por um processo de separação, então a gente avalia mesmo tudo que eles viveram, como eles querem viver e como eles vão enfrentar situações futuras. Porque, digamos, se eles dizem, não, nós somos bons amigos, somos bons pais, precisamos estar perto, porque muitas vezes, Juliana, o que precisaria mesmo
é dos pais ficar perto quando tem filhos pequenos, porque os filhos adoecem, porque os filhos precisam também e querem o pai ou a mãe perto, né? Então, é ter essa maturidade e a responsabilidade da função paterna e da função materna. Então, se os casais pudessem, se as pessoas que foram casadas, digo, se elas se separem e têm essa consciência das suas obrigações, então, de vez em quando, elas vão ter que conversar mesmo sobre aquela criança, sobre o que vão fazer, sobre as decisões que vão tomar. Então, se existe uma maturidade, um respeito, e a gente parte sempre da mesma questão, né? Se você respeita a outra pessoa que fez a escolha dela, mas se você respeita o seu filho também, você vai poder criar momentos que sejam momentos agradáveis, mesmo que você não queira continuar um relacionamento afetivo, amoroso e sexual com aquela pessoa. Você pode ter uma relação de afeto pai e mãe, de afeto construção da família, porque a responsabilidade para poder falar sobre os filhos e poder tomar decisões que são importantes, né? Então, precisa ver para cada situação como se desenha. Então, uma separação saudável que parte de um processo de psicoterapia é onde eles vão alinhar, como é que eles vão conduzir as situações com os filhos, como é que eles vão se encontrar, como é que eles vão fazer para ficar com as crianças nos finais de semana, se eles vão definir que cada final de semana é com um pai ou com outro, ou se vai trabalhar na questão do momento emocional, porque pode ser que seja um final de semana que o pai está em casa e não é o final de semana dele, mas surge uma situação e ele pensa, mas seria legal levar as crianças em tal lugar. E que ele pudesse então ligar para a mãe das crianças, eu posso levar as crianças? E isso poderia ser uma coisa natural, né? Mas aí vai depender muito se o casal tem esta maturidade e não tem esta mágoa, e também não usa os filhos para jogar, entendeu? Com moeda de troca. Então, eu não vou ficar com os filhos nesse final de semana só porque eu sei que ele ou ela tem uma programação com amigos. Então, eu vou dizer que eu não posso ficar para que a pessoa tenha que se dar mal nessa situação, que ela tem que não viver aquele momento. Sabotar momentos de prazer e de troca com amigos ou possivelmente com um novo relacionamento. Sim. Então, isso são adultos infantilizados que não têm essa capacidade de entender que se terminou o relacionamento, o que eles têm que fazer é ter a maturidade de cuidar desses filhos que estão aí, encaminhá-los na vida para que eles possam ser adultos saudáveis. Nós já falamos, né, da relação quando um casal termina, rompe o relacionamento e usa um dos dois, ele era o canal de comunicação, aí perde a relação, sai dessa relação, um dos pais perde o canal de comunicação com a filha. E eu pensei agora que o pai do meu filho, né, quando a gente separou, o canal de comunicação dele, a princípio era comigo, ele não tinha nenhum problema com isso. Aí depois vieram outras dores de outras ex, ele acabou usando o meu filho para atingir essa outra ex-namorada dele. Hoje o canal de comunicação dele é a minha mãe. E aí agora você falando, né, eu já pensando aqui, eu terapiando, eu me lembrei que quando a gente era casado, ele tinha muito afeto pela uma ex-sogra dele, que também eu conhecia na minha casa, era uma querida, ela morava nos Estados Unidos, vinha visitar a gente. E aí eu comecei a pensar, será que isso é um padrão, né? Ele falta de mãe, acho. Então, acho que ele tá buscando nas sogras uma figura materna, né? Não, aqui é uma brincadeira, mas digamos assim. Às vezes é buscar nessa sogra uma figura materna, uma pessoa que acolhe, uma pessoa que cuida, né? Que é o que acontecia. Isso, então ele faz esse contato com essa pessoa afetiva e amorosa e mantém esse relacionamento, e que também problema algum, não, né? Zero problema, mas... Se ele fica bem e se as sogras aí também ficam bem, e acredita que seja bem esse o ponto. As mulheres, né, sentem que ele precisa dessa... E elas também ficam ali... Vem com a mãe. É muito engraçado isso. Então, às vezes assim, porque quando as pessoas se casam e elas trazem a pessoa para o convívio familiar, os pais se apegam também, né? Tem um apego para essa pessoa nova, e pode ser que tinha muitas trocas, que tinha muito relacionamento legal, então eles também não querem, porque toda vez que os filhos se separam, também os pais perdem esse contato, se eles tinham um relacionamento bom, se gostavam de estar perto, então certamente eles vão ter esse sofrimento aí.
Então, se houver aquela coisa, tá tudo bem se você quiser voltar, conversar, né? Porque é a relação que ele construiu com as sogras. Sim. Então, não significa que para ter a relação com essas sogras aí, ele precisa manter necessariamente o casamento. Pode Sim. ser que ele queira continuar esses relacionamentos com essas pessoas que fizeram bem para ele e elas querer continuar, e tudo bem se o casamento não existir. Claro, a gente está falando de coisas assim, de separações que não sejam separações com violência, com traição, Sim, né? Porque sim, quando sim. for assim, daí também Vai. as mães ficar querendo ter esse convívio, daí já acho que é um pouco, Aí você vai estar é magoando um a pouco pessoa. doentio, né? Exato. Então precisa ver se a coisa for saudável, se o É. relacionamento terminou bem para os dois, né? Às vezes essa continuidade pode ser bom para todo mundo, Exato, né? amigável. Né? Isso, pode ser bom para todo mundo. Então, acho que é importante a gente pensar aí que tem vários tipos de relacionamento, tem vários tipos de separação. Então, é saudável o convívio com as pessoas com quem você criou uma história? É saudável, desde que você saiba quais são os limites e você saiba respeitar esses limites e não trazer dores e mágoa para filhos e para ex também, né? Se você gostou, seu like, seu comentário sempre bem-vindo. Encaminhe para mais pessoas estar conosco aqui no próximo sábado.